A ação comovente da menina negra ao dar seu único alimento ao milionário chocou a todos. No coração de uma cidade marcada pela desigualdade, Ana, uma menina negra de apenas 10 anos, caminhava pelas ruas de sua comunidade carente. O sol já despontava no horizonte, lançando raios de luz sobre os rostos cansados dos que enfrentavam mais um dia difícil, como sua mãe, que lutava para dar o melhor à filha, mesmo com o pouco que tinham. Naquela manhã, a fome pulsava como um tambor em seu estômago vazio. O único pão que havia conseguido levar de casa se tornava cada vez mais precioso. Enquanto Ana caminhava, avistou um grupo de pessoas aglomeradas na calçada. No centro daquela multidão, ele estava. Ricardo, o milionário conhecido por sua fortuna e pela arrogância que transbordava de seu sorriso. Ele sempre parecia distante, como se vivesse em um mundo onde a dor e a luta não existissem. Mas hoje, na sua caminhada matinal, Ana sentiu algo diferente. Era Senhor! Ana gritou, os olhos brilhando com determinação. Por favor, aceite isso! Ela estendeu a mão, oferecendo o pão. O murmúrio entre as pessoas se intensificou. Elas trocaram olhares de incredulidade. Como uma menina tão pequena, em meio a tanta escassez, poderia oferecer o que tinha ao homem mais rico da cidade? Ricardo parou, seus olhos arregalados de surpresa. O sorriso prepotente começou a desvanecer enquanto ele considerava o gesto inesperado. Era como se o tempo tivesse parado. Você realmente quer me dar isso? Ele perguntou, quase em um sussurro. O restante da multidão estava em silêncio, hipnotizado pela cena. O ato de bondade da menina estava prestes a desafiar tudo o que ele acreditava sobre as diferenças sociais. Sem saber, Ana havia acendido uma faísca dentro dele, questionando suas próprias convicções, sua visão de mundo marcada pela indiferença. Nos dias que se seguiram, o gesto de Ana começou a repercutir. As pessoas da comunidade começaram a se reunir, conversando sobre o ato da menina, admirando sua generosidade em meio ao caos. Porém, a bondade de Ana atraiu também a atenção de um magnata rival de Ricardo, alguém que tinha planos de explorar a imagem da menina. Ele viu uma oportunidade de lucrar às custas da ingenuidade de Ana. Em casa, a situação não era fácil. Sua mãe, já preocupada com a fome, ficou alarmada ao ouvir sobre o ato de Ana. Filha, você precisa cuidar de si mesma. Não podemos dar ao luxo de perder aquilo que temos. As palavras da mãe ecoavam na cabeça de Ana. Mas seu coração ainda pulsava com a esperança de que aquele pequeno gesto pudesse mudar algum. Que segredos seriam revelados? E como eles enfrentariam a pressão de suas escolhas e a verdadeira natureza da desigualdade que o cercava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Ana se perdia em seus pensamentos sobre o gesto que havia feito, uma onda de movimentação tomou conta da praça. Pessoas sussurravam, mas agora havia algo diferente no ar. Um grito ecoou, cortando o silêncio como um fogo!
Um barco de gás, estacionado em canto afastado, estava em chamas. O fogo lambia as laterais, seu brilho vermelho iluminando os rostos apavorados. O cheiro de fumaça carregava o gosto amargo do pânico. Todos correram, empurrando-se uns aos outros, mas Ana permaneceu paralisada, os olhos em choque. E ali, em meio ao tumulto, ela avistou Ricardo, o milionário, tentando ajudar uma mulher idosa que estava presa em meio à confusão. Não, não, saia daí! Gritou Ana, sentindo seu coração acelerar ao ver o homem, normalmente tão arrogante, se colocando em risco. Justo naquele momento, a estrutura começou a desabar. As chamas se espalharam, engolfando tudo em seu caminho. E com um movimento rápido, Ana avançou, sentindo a necessidade de fazer algo. Antes que pudesse pensar, ela correu na direção dele. Vamos! Gritou, puxando sua mão. Ricardo olhou para ela, sua expressão confusa, mas em seguida a severidade da situação atingiu. Juntos os dois se afastaram, mas não antes de uma explosão ecoar pelo ar que fez o chão tremer. Todos sentiram a pressão do impacto e o estalo das vidraças em volta se misturou ao caos. Então um grito cortou a multidão. Ana! Era a voz de sua mãe. Ana virou-se e o coração dela parou por um instante. Sua mãe estava em meio à fumaça, visivelmente desorientada. O pânico tomou conta dela. Ana olhou para o milionário, buscando um sinal de compreensão. Ele, por sua vez, estava diferente. O medo em seus olhos revelava uma vulnerabilidade que nunca tinha visto antes. Eu vou buscar sua mãe, ele disse sem hesitar, e então se lançou em direção à fumaça, deixando Ana sem palavras. Enquanto ele corria, o tempo parecia desacelerar. Ana estava em choque, segurando o pão amassado em sua mão. Agora, um símbolo de algo muito maior. O ato de generosidade que tinha feito agora parecia pequeno diante da realidade crua da vida. Então, tudo aconteceu em um instante. Uma explosão ainda maior ocorreu. Uma lufada de ar quente empurrou Ana para trás, fazendo-a cair no chão. Os gritos e a confusão se tornaram um borrão. Quando ela se levantou, um espanto tomou conta de seu coração. Entre as sombras dos escombros, Ricardo não havia voltado. O silêncio se instalou na praça enquanto um grupo de bombeiros começava a lutar contra o incêndio. Mas Ricardo! Onde estava ele? O pânico tomou conta de Ana. Um nó se formou em sua garganta. A fumaça ainda subia e o cheiro de queimado sufocava. Depois de alguns minutos que pareceram horas, Ana ouviu uma voz familiar que chamava por ela. Ana, onde você está? Era sua mãe. Ela correu na direção do som, e um alívio desejado tomou conta dela ao encontrar sua mãe em segurança, envolta em uma tela de preocupação e amor. Ele não voltou, disse Ana, sem querer acreditar. Mas a expressão em seu rosto vacilou quando alguns dos bombeiros começaram a retirar destroços. Apenas espere, ele pode estar aqui. Sua mãe tentou acalmá-la, mas algo escuro e pesado começou a se reunir dentro de Ana, a incerteza e a dor se mesclando. O dia que deveria ser de esperança se tornava um pesadelo. O que aconteceria agora? Que laços haviam sido formados ou quebrados diante daquele incêndio? E mais importante, que segredos estavam prestes a ser revelados enquanto a fumaça se assentava? Ana não pôde deixar de se perguntar. Ricardo poderia mudar? Ou aquela seria a última vez que eles se veriam? Ana e sua mãe se abraçaram, mas o alívio durou pouco. O medo ainda estava ali, palpável. O sol se escondeu atrás das nuvens escuras, como se o céu compartilhava da angústia que envolvia a praça. Entre a fumaça e os gritos, Ana não conseguia tirar Ricardo da mente. Ele tinha ido atrás de sua mãe, mas e se ele não tivesse conseguido? A incerteza a sufocava. Sensações de pânico enroscando-se em seu peito.
Ele vai voltar, murmura sua mãe, tentando esconder a preocupação. Ana só balança a cabeça, a resposta é entalada na garganta, o nó tomando forma mais uma vez. Todos os olhos agora estavam na fumaça, esperando, mas Ricardo não aparecia. Então, o estrondo veio de uma parte desmoronada do edifício que estava atrás deles. Ana se virou, o coração disparado. O que era aquilo? Os bombeiros estavam concentrados no fogo. Mas agora havia uma nova urgência no ar. Cuidado! Alguém gritou. Mas antes que conseguissem se mover, uma onda de calor e fumaça se espalhou. Ana estava paralisada, de olhos arregalados. E então, entre a nuvem de fumaça, entre os escombros, uma figura surgiu. Ao primeiro olhar, ela parecia um anjo. Suas roupas brancas, chamuscadas, sujas. Mas seu rosto era familiar. Ana reconheceu imediatamente. Era Sofia, sua antiga professora, conhecida por seu amor pelas crianças pobres da comunidade. A mulher avançava, e algo na maneira como seus olhos brilhavam revelou um segredo sombrio. Não era só a fumaça que estava sufocando o ambiente. Ana não conseguia acreditar. Sofia! A professora foi até ela com uma expressão de alarme. Não, você precisa sair daqui! Ele! Mas antes que Sofia pudesse terminar, o olhar de Ana se tornou pesado. Era como se a professora estivesse se contorcendo por dentro. E naquele instante, Ana sentiu algo doloroso. Uma lembrança, um sussurro no passado. Sofia sempre havia sido dedicada, mas havia algo que a mulher nunca mencionara. Ele me contou, Ana disse. Sua voz, um fio. O que você sabe sobre o Ricardo? O que começou como um gesto de bondade, agora se tornava um jogo arriscado de perguntas. O rosto de Sofia tornou-se pálido, a cor a abandonando à medida que o peso da verdade se desenrolava. Eu não posso explicar agora, mas ele não é quem você pensa. As palavras de Sofia ressoaram abruptamente na cabeça de Ana como um estrondo. O que quer que fosse que estivesse escondido por trás do milionário não era apenas dinheiro ou poder. O que ajudava a moldar a reputação de Ricardo? O que Sofia sabia que poderia mudar tudo? E por que, entre o caos e a fumaça, a mulher agora parecia tão apavorada? Ana tentou processar aquelas informações. Sua mente girava. E o mundo ao seu redor tornou-se um borrão de sombras e barulhos. O que está acontecendo? Ela gritou, a frustração explodindo. Sofia se inclinou mais perto, um olhar de urgência em seus olhos. Você precisa encontrar a verdade. Ricardo tem ligações com o que aconteceu na sua vida, na sua história. Não é o que parece. Uma sirene ecoou ao fundo, enquanto a fumaça começava a se dissipar. O chão tremia sob os pés de Ana. Algo estava errado, algo muito maior do que imaginava. O que estava escondido por trás daquela fachada de milionário? Por que Sofia parecia tão assustada? Um eco distante de uma explosão ressoou na mente de Ana, enquanto seus olhos se encontraram novamente com a fumaça. Uma mistura de esperança e desespero. E se as respostas estivessem ali, entre os escombros do que uma vez foi a vida? A praça começou a se esvaziar, mas Ana não podia apenas ficar ali. Ela tinha que saber. Sofia, o que você está escondendo? A professora hesitou, e nesse momento, uma nova onda de pânico a atravessou, como se a verdade estivesse escapando da boca dela. Mas antes que a resposta pudesse ser dita, tudo se apagou. A fumaça envolveu Ana, e ela estava prestes a entrar em um labirinto de descobertas. O que mais estava em jogo? E, principalmente,
Onde estava Ricardo? O coração pesado de perguntas a levou para um abismo que parecia não ter fim. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, Ana sentiu seu coração acelerar, como se estivesse em uma corrida. Cada segundo parecia uma eternidade. Ela olhou fixamente para Sofia, que tinha uma expressão de desespero pintada em seu rosto. O mundo ao redor delas era um caos, mas as palavras de Sofia reverberavam em sua mente. Ele não é quem você pensa. O que isso significava? Ana queria gritar, queria entender, mas o tempo estava se esgotando. Sofia, o que você sabe de verdade sobre o Ricardo? Os olhos da professora estavam arregalados, a respiração ofegante. Ana, é complicado, mas você precisa... Antes que pudesse revelar mais, o estrondo violento ecoou do prédio em ruínas, seguido por uma lufada de ar quente que quase as derrubou. Ana, tensa, olhou em direção da fonte do barulho. Quando a poeira assentou, viu algo que tirou seu fôlego. Uma pessoa emergiu das sombras, e não era Ricardo. Era seu pai, Carlos, alguém que tanto acreditava estar perdido para sempre. Com as roupas chamuscadas e a expressão marcada por dor e determinação, ele se aproximou, ignorando o caos ao seu redor. Ana, eu voltei! A voz dele era rouca, mas cheia de emoção. O coração de Ana quase parou. Papai? Os olhares se cruzaram, e por incrível que parecesse, tudo à sua volta parecia se silenciar. Ela mal podia acreditar. Pensara que ele jamais a veria novamente. Mas e Ricardo? O que isso significava? Sofia parecia perdida, uma sombra de medo transitando por seu rosto. Você não deveria estar aqui, ela murmurou, tão inquieta quanto Ana. O que carcomia a relação entre eles? Carlos, você sabe o que está acontecendo? A verdade é mais profunda do que você imagina há muito tempo. Ana não conseguiu ouvir o resto. O choque de ver seu pai, o homem que pensou estar desaparecido, eclipsou todo o resto. Os murmúrios da multidão cresceram como um rugido distante, mas Ana não conseguia se afastar do pai. Papai, como você voltou? Lágrimas escorriam por seu rosto. A sensação de estar dividida entre a alegria e o medo a consumia. Ele deu um passo à frente, sua expressão carregada. A história do Ricardo, ele não é só um milionário. Ele está envolvido em algo muito mais perigoso. Algo que pode nos afetar. Você não pode confiar nele. Ana olhou de volta para Sofia, depois para o pai. O emaranhado de segredos começou a desfiar em sua mente como um novelo de lã. Mas ele me ajudou. Ele estava tentando salvar sua mãe. Porque ele sabe do que é capaz, Ana. E quem sou eu? Não era para você descobrir isso agora. As palavras de Carlos eram como facas, cortando a ilusão que Ana mantinha sobre sua relação com Ricardo. Enquanto esse vendaval de realidades a enchia de inquietude, um grito ensurdecedor cortou a praça. Há pessoas presas lá dentro. E então, outra explosão seguiu. O chão tremeu novamente e Ana sentiu uma onda de calor prestes a engoli-la. Desesperos e gritos aumentavam aos poucos. O caos estava de volta. E a urgência agora envolvia seu pai e Sofia, ainda sem respostas. De repente, um amigo do passado de Ana apareceu. Aulo, uma figura conhecida desde a infância, que agora observava tudo com um olhar fixo e preocupado. Ele gritou alto, para que todos escutassem. O fogo! Precisamos evacuar a área! Ana se virou num crescendo de medo, enquanto todos ao seu redor começavam a perder a cabeça. O que era um dia de promessa e revelação, agora se tornava um turbilhão sem fim. Um novo choque a atingiu. O que estaria fazendo o passado de Carlos tão vinculado ao presente delas? E como Ricardo se encaixava em tudo isso?
A multidão decidiu se mover em direção à saída, mas Ana hesitou. Papai, precisamos ir. Ele olhou de maneira grave. Não podemos deixá-lo. Carlos gritou. Ricardo ainda pode estar lá dentro. A fala do pai ecoou na cabeça de Ana, lançando uma nova sombra sobre o que ela pensava saber. E se não houvesse mais esperanças para alguém dentro daquele prédio em chamas? Alguns instantes depois, em meio à fumaça e gritos, o destino de todos aqueles que estavam lá mudaria para sempre. Uma sombra desagradável surgiu na mente de Ana. O que mais ela não sabia? O que Ricardo realmente queria? E que segredos aterradores ainda estavam por vir? A presença de seu pai no meio da crise deixava tudo mais confuso, enquanto uma nova verdade se desenhava diante dela. E no fundo, um novo mistério surgia, ofuscando o que poderia ser uma nova esperança. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, Ana sentiu seu coração acelerar, como se estivesse em uma corrida. Cada segundo parecia uma eternidade. Ela olhou fixamente para Sofia, que tinha uma expressão de desespero pintada em seu rosto. O mundo ao redor delas era um caos, mas as palavras de Sofia reverberavam em sua mente. Ele não é quem você pensa. O que isso significava? Ana queria gritar, queria entender, mas o tempo estava se esgotando. Sofia, o que você sabe de verdade sobre o Ricardo? Os olhos da professora estavam arregalados, a respiração ofegante. Ana, é complicado, mas você precisa. Antes que pudesse revelar mais, um estrondo violento ecoou do prédio em ruínas, seguido por uma lufada de ar quente que quase as derrubou. Ana, tensa, olhou em direção da fonte do barulho. Como se o destino quisesse jogar suas cartas na mesa, o prédio estremeceu e um pedaço enorme do teto desabou. O coração na garganta, Ana se jogou para o lado, puxando Sofia com ela. O barulho das tábuas se quebrando e dos gritos da multidão tornou-se um eco distante. Então, entre a poeira e o silêncio que a queda trouxe, algo caiu próximo demais delas. Uma caixa. Não uma caixa qualquer. Era uma caixa de papelão comum, mas o que estava dentro fazia o sangue de Ana congelar. Ela abriu num movimento frenético e lá estavam documentos, fotos rasgadas e uma gravação. Ana não podia acreditar. Entre os papéis, uma foto dela e sua mãe, tirada na época do seu nascimento, mas ao seu lado, em um canto, alguém muito familiar. Ricardo, ainda jovem. E a expressão? Uma mistura de simpatia e algo mais sombrio. Todos precisam saber, sussurrou Sofia. Mas Ana estava absorta na caixa. Ele estava com você desde o início? O que isso significava? As peças do quebra-cabeça começaram a se unir, mas o impacto a fez cambalear. Lá no fundo, Ricardo não é só um milionário. Ele está aqui há anos. Ele sabe de você, da sua família. Sofia começou a chorar, oprimida pela revelação. Ana olhou nos olhos desesperados da professora. Você sabia? Por que não me contou? O mundo ao seu redor parecia desmoronar. Nesse momento, Paulo, o amigo de infância, se aproximou correndo, preocupado. Vocês precisam sair agora! O fogo está se alastrando! Ana não conseguia mais ouvir. A verdade a atingia com a força de um trem. Seu pai tinha desistido dela para ficar com Ricardo? Era isso que estavam escondendo? Ele está envolvido com o que aconteceu com a sua família! Gritou Sofia. O desespero dela só aumentava a dúvida crescente de Ana. Mas o que mais poderia ser revelado?
Mal teve tempo de digerir aquelas palavras, quando de repente um grito cortou a multidão. Ele está aqui! Ricardo apareceu no meio da fumaça, os olhos brilhando de determinação. Seu cabelo estava bagunçado e sua camiseta se destacava com manchas de sujeira. Mas antes que Ana pudesse pensar na felicidade de vê-lo, percebeu o olhar de pânico em seu rosto. Ana, você precisa vir comigo! Ele estendeu a mão, mas hesitou ao ver a caixa no chão. A multidão estava em choque e Ana não sabia em quem confiar. Por quê? O que você fez? Ela gritava, seu coração dividindo-se entre o amor e a traição. Não é o que você pensa. Preciso que você me escute. Há coisas maiores em jogo. O que era isso? Afinal, quem era Ricardo? Seu olhar estava cheio de pânico, como se ele soubesse que o tempo estava se esgotando. E, de repente, 2 homens apareceram de trás dele, segurando armas. Um deles olhou diretamente para Ana, e o que disse fez seu sangue correr frio. Entrega a caixa e podemos resolver tudo isso. Ricardo ficou em silêncio, os olhos mudando de uma proteção feroz a pura resignação. Ana estava paralisada. O que significava? Ela sentiu um nó se formar na garganta. E se tudo o que ela acreditou não fosse verdade? E se seu mundo simplesmente não fizesse sentido? As emoções a cercavam como uma tempestade. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente. Encontre a verdade. Mas qual verdade era essa? Ana olhou para os 2 homens, então para Ricardo, e de volta para a caixa. O que mais estava escondido ali? O que seu pai poderia ter a ver com tudo isso? E por que Ricardo estava sendo ameaçado? A sala ao redor delas estava pegando fogo. E naquela fração de segundo, enquanto o destino parecia estar se desenrolando diante dela, Ana percebeu que precisava tomar uma decisão. Libertar-se de todo aquele fardo, ou, junto com ele, descobrir segredos que poderiam mudar tudo. Mas antes que pudesse decidir, a explosão mais forte que já ouvira estourou, e o mundo ao seu redor desapareceu em um mar de chamas e escuridão. A explosão ecoou pela praça, um estrondo ensurdecedor que fez os corações dispararem. A fumaça tomou conta do ambiente, e por um momento o tempo pareceu parar. Ana olhou para Ricardo, que estendia a mão, preocupado, mas a caixa nos seus pés a paralisava. A adrenalina fazia sentir como se estivesse flutuando. O que você fez, Ricardo? Sua voz saiu quase como um sussurro, enquanto seu coração pulava dentro do peito. Precisamos ir, ele gritava, ansioso. Mas a urgência dele agora parecia uma cortina de fumaça, escondendo a verdade que Ana começava a vislumbrar. O caos era palpável. O que estava dentro daquela caixa? O que Sofia e seu pai sabiam? Entregue a caixa, repetiam os homens armados, enquanto a multidão, agora em pânico, tentava encontrar uma saída. O calor dos incêndios se achava em tudo. O chão tremia sob os pés de Ana, e a sensação de estar presa era esmagadora. E, em meio a toda aquela confusão, não havia mais tempo para a dúvida. Ana olhou para a caixa uma última vez. O tempo parecia esticar, e tudo o que conhecia estava prestes a ser exposto. Com um movimento rápido, rasgou a caixa e jogou os documentos para o lado. Um deles tinha uma foto dela, mas não estava sozinha. Ao lado dela, uma mulher que Ana nunca tinha visto antes, mas que se parecia estranhamente com sua mãe. O coração acelerou. Por que aquela mulher estava naquela foto? Ela é sua mãe, mas não a sua verdadeira mãe. O grito de Sofia atravessou o som do tumulto. Ana virou-se atordoada. O que quer que estivesse sendo revelado através de suas palavras
parecia tão surreal, tão distante. Você tá mentindo, minha mãe é a única que conheço, Ana respondeu desesperada. Mas não a sua, mãe de verdade, não! Gritou, mas as palavras pareciam pouco em comparação ao turbilhão de emoções que a consumia. Ricardo se aproximou, o olhar tenso, mas Ana não conseguia ver além de suas próprias certezas desmoronando. Como assim não era sua mãe? A fumaça começou a se dissipar, revelando uma nova face da luta. Havia algo mais. Um segredo guardado que balançava nas crinas do caos. Numa fração de segundo, um rugido surdo explodiu de outra parte do prédio. Algo pesado desabou. E então, um grito, um som familiar que cortou o ar. Era sua mãe, sua voz ecoando na multidão. O pânico se instalou. Ana! As palavras saíram com uma força angustiante. O chão tremeu de novo e Ana virou-se para ver sua mãe emergindo da fumaça. Mas algo estava errado. Ela estava ferida e a expressão em seu rosto era de um terror quase palpável. Mãe! Ana gritou, o coração se acelerando. Mas antes que pudesse correr, algo a segurou. Era Ricardo, os olhos cheios de desespero. Não, não faça isso! Deixe-me ir! Ela lutou contra seu aperto, mas ele a puxou para trás. Não, Ana, é perigoso. O olhar dela se centrava na mãe, mas em um movimento abrupto, uma figura saiu da escuridão e era Carlos, o pai. Mas não era apenas ele. Ao lado dele estava a mulher da foto. Ana, precisamos explicar. A cena depois disso se desdobrou de forma impossível. O que estava escondido? O que estava acontecendo? A tensão no ar subia e a verdade parecia estar prestes a emergir de cada canto. Várias lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, misturando-se com a poeira e a fumaça. O que você está dizendo? O que essa mulher tem a ver comigo? Sofia, ao fundo, assistia, e seus olhos estavam cheios de dor. O seu pai e eu temos que te contar a verdade sobre o Ricardo e sobre você. Ana sentiu que o chão fugia debaixo de seus pés. Uma nova onda de choque permeava o ar. O que queria dizer? Qual verdade afetaria sua vida para sempre? Antes que pudesse responder, um novo estrondo se ouviu. Uma luz azul, então, varreu a praça. E os policiais chegaram, colocando todo mundo para correr. O escritório desmoronado, os papéis espalhados pelo chão e todas as palavras não ditas pareciam estar pensadas entre as chamas. E enquanto tudo começava a desmoronar, um pensamento atravessou a mente de Ana. O que ela realmente sabia sobre sua vida? E por que as pessoas que mais amava estavam tão envolvidas em segredos obscuros? Diante dos olhos da multidão, a pergunta pairava no ar. Quem era realmente Ana? E qual era o preço pela verdade? A explosão ecoou pela praça, o estrondo ensurdecedor que fez os corações dispararem. A fumaça tomou conta do ambiente, e por um momento o tempo parecia parar. Ana olhou para Ricardo, que estendia a mão, preocupado, mas a caixa nos seus pés a paralisava. A adrenalina a fazia sentir como se estivesse flutuando. O que você fez, Ricardo? Sua voz saiu quase como um sussurro, enquanto seu coração pulava dentro do peito. Precisamos ir! Ele gritava, ansioso. Mas a urgência dele agora parecia uma cortina de fumaça, escondendo a verdade que Ana começava a vislumbrar. O caos era palpável. O que estava dentro daquela caixa? O que Sofia e seu pai sabiam? Entregue a caixa! Repetiam os homens armados, enquanto a multidão, agora em pânico, tentava encontrar uma saída. O calor dos incêndios se achava em tudo. O chão tremia sob os pés de Ana e a sensação de estar presa era esmagadora. E, em meio a toda aquela confusão, não havia mais tempo para a dúvida. Ana olhou para a caixa uma última vez.
O tempo parecia esticar, e tudo que conhecia estava prestes a ser exposto. Com um movimento rápido, rasgou a caixa e jogou os documentos para o lado. Um deles tinha uma foto dela, mas não estava sozinha. Ao lado dela, uma mulher que Ana nunca tinha visto antes, mas que se parecia estranhamente com sua mãe. O coração acelerou. Por que aquela mulher estava naquela foto? Ela é sua mãe, mas não a sua verdadeira mãe. O grito de Sofia atravessou o som do tumulto. Ana virou-se, atordoada. O que quer que estivesse sendo revelado através de suas palavras parecia tão surreal, tão distante. Você está mentindo! Minha mãe é a única que conheço, Ana respondeu, desesperada. Mas não a sua, mãe de verdade. Não! Gritou, mas as palavras pareciam pouco em comparação ao turbilhão de emoções que a consumia. Ricardo se aproximou, o olhar tenso, mas Ana não conseguia ver além de suas próprias certezas desmoronando. Como assim não era sua mãe? A fumaça começou a se dissipar, revelando uma nova face da luta. Havia algo mais, um segredo guardado que balançava nas crinas do caos. Numa fração de segundo, um rugido surdo explodiu de outra parte do prédio. Algo pesado desabou, e então um grito, um som familiar que cortou o ar. Era sua mãe, sua voz ecoando na multidão. O pânico se instalou. Ana! As palavras saíram com uma força angustiante. O chão tremeu de novo, e Ana virou-se para ver sua mãe emergindo da fumaça. Mas algo estava errado. Ela estava ferida, e a expressão em seu rosto era de um terror quase palpável. Mãe! Ana gritou, o coração se acelerando. Mas antes que pudesse correr, algo a segurou. Era Ricardo, os olhos cheios de desespero. Não, não faça isso! Deixe-me ir! Ela lutou contra seu aperto, mas ele a puxou para trás. Não, Ana! É perigoso! O olhar dela se centrava na mãe. Mas, em um movimento abrupto, uma figura saiu da escuridão. E era Carlos, o pai. Mas não era apenas ele. Ao lado dele estava a mulher da foto. Ana, precisamos explicar. A cena depois disso se desdobrou de forma impossível. O que estava escondido? O que estava acontecendo? A tensão no ar subia, e a verdade parecia estar prestes a emergir de cada canto. Várias lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, misturando-se com a poeira e a fumaça. O que você está dizendo? O que essa mulher tem a ver comigo? Sofia, ao fundo, assistia, e seus olhos estavam cheios de dor. O seu pai e eu temos que te contar a verdade sobre o Ricardo e sobre você. Ana sentiu que o chão fugia debaixo de seus pés. Uma nova onda de choque permeava o ar. O que queria dizer? Qual verdade afetaria sua vida para sempre? Antes que pudesse responder, um novo estrondo se ouviu. Uma luz azul então varreu a praça. E os policiais chegaram, colocando todo mundo para correr. O escritório desmoronado, os papéis espalhados pelo chão, e todas as palavras não ditas pareciam estar prensadas entre as chamas. E enquanto tudo começava a desmoronar, um pensamento atravessou a mente de Ana. O que ela realmente sabia sobre sua vida? E por que as pessoas que mais amava estavam tão envolvidas em segredos obscuros? Diante dos olhos da multidão, a pergunta pairava no ar. Quem era realmente Ana? E qual era o preço pela verdade? E num momento de raiva e desespero, Carlos gritou: Ana, o Ricardo é seu irmão! Cada palavra dele cortou como uma faca. O murmúrio da multidão parou. O mundo de Ana virou de ponta cabeça. Seu coração parou. Isso não podia ser verdade.
E enquanto sua mente começava a rodopiar, a realidade que até então conhecia estava prestes a se desfazer como fumaça no ar. O céu estava pesado, como se o próprio mundo estivesse segurando a respiração. Ricardo é seu irmão. As palavras de Carlos ecoaram na mente de Ana, um terremoto de revelações em um instante. As pessoas ao redor pararam. O tempo parecia parado. O silêncio cortava como uma faca. Ana olhou para seu pai, depois para Ricardo. Uma onda de desespero tomou conta dela. Não, isso não pode ser verdade! A confusão a atacava como um furacão. Como assim, irmão? Eu não... Você tem que acreditar em mim! Carlos exclamou, a voz tremendo. Houve um acidente, uma separação. A sua mãe, ela teve que tomar decisões difíceis. A fumaça ao redor começou a se dissipar, revelando os rostos horrorizados da multidão. Ana olhou para a caixa que havia aberto, seus documentos espalhados pelo chão, como suas esperanças. A imagem da mulher ao lado de sua mãe na foco queimava na sua mente. Essa mulher, quem é ela? Uma parte de si queria acreditar, mas a outra parte bradava que tudo aquilo era loucura. Ricardo, agora sem palavras, observava o chão, como se lá houvesse a resposta. O medo em seus olhos era visível. Eu não sabia de nada. Apenas soube do seu gesto. Queria fazer a coisa certa. Seu tom estava implorado. Ana não sabia se confiava nele. Sofia, que observava tudo de longe, finalmente se moveu. Ana, isto é complexo demais. Eu devia ter. Precisamos sair. Há pessoas feridas e o fogo pode se espalhar. O alvoroço da multidão cresceu, os bombeiros trabalhando para combater as chamas, mas a atenção da praça estava apenas neles. Nesse momento, uma nova voz se juntou aos pedidos de ajuda. Ana! Era a voz de sua mãe, atravessando o caos. Em um instante, a adrenalina a fez sentir que poderia correr até ela. Mas um grito interrompeu o que poderia ser um reencontro feliz. Um dos homens armados apontou a arma para o grupo, com pressão e nervos à flor da pele. Se não entregarem a caixa, as coisas ficarão feias. A tensão aumentou, um medo palpável encheu o ar. Ana sentiu o coração disparar. O que tem dentro da caixa? O que vocês querem com isso? O homem só sorriu, um sorriso de quem sabia mais do que deixava transparecer. Você descobrirá em breve, querida. Ricardo ergueu a cabeça, seus olhos agora mais determinados. Não! Você não pode fazer isso! Não, com ela! O tom dele queimou da atmosfera. A tensão no ambiente era como uma corda prestes a se romper. Mas antes que alguém pudesse reagir, um tremor profundo sacudiu o chão sob eles. A praça inteira estremeceu. As paredes do edifício já danificado começaram a desmoronar e uma nova explosão estourou, erguendo uma nuvem de poeira e fumaça. Ana se agarrou a Ricardo e a multidão gritou, dispersando-se em pânico. O barulho era ensurdecedor. O olhar apavorado de sua mãe atravessou a fumaça, mas a imagem se desvanecia como um eco distante. Ana! Gritou ela, o medo na voz fazendo o coração de Ana parar. Mas então, em meio ao caos, algo ainda mais insano aconteceu. Um grupo de homens surgiu das sombras, aparentemente armados. O que vocês estão fazendo? Alguém gritou. O tiroteio foi instantâneo. As balas ricocheteavam, gritos ecoavam e o caos aumentava. Ana foi empurrada para o lado, a mão de Ricardo a segurando firmemente. Precisamos sair agora. Ele arrastou-a, mas a imagem da caixa ainda o perseguia. A verdade está lá dentro, Ricardo. O que você realmente é? Ana gritou, lutando contra a desesperança. Mas ele apenas respondeu, com um olhar de dor e raiva. A verdade! Você não pode estar pronta para saber. Não pode!
E então tudo virou um borrão. A fumaça a atingiu, e Ana sentiu sua respiração falhar, uma sombra escapando de suas mãos. Ela se virou, prevendo o que poderia acontecer, mas o pânico a deixou tonta. O que mais estava escondido? Mergulhada no caos, no fogo que consumia tudo ao redor. Uma única pergunta retornava: quem ela realmente era? E o que isso significava para todos aqueles ao seu redor? Naquele mar de destruição e revelações, o silêncio se pediu um instante. Eu sou uma herdeira! Gritou uma voz feminina, de quem Ana não soube direitamente identificar. Mas os olhos da mulher brilhavam com uma determinação muito familiar para ser estranha. Nesse momento, Ana percebeu que o jogo estava apenas começando. A verdade era um labirinto de segredos. E ao invés de um final esperado, tudo se tornava mais complicado. E o que ela faria, além de seguir em frente? O sentimento de nostalgia e terror formou um nó em seu peito, enquanto o mundo à sua volta desmoronava. E os verdadeiros rostos eram revelados. O céu estava pesado, como se o próprio mundo estivesse segurando a respiração. Ricardo é seu irmão. As palavras de Carlos ecoaram na mente de Ana. Um terremoto de revelações em um instante. As pessoas ao redor pararam. O tempo parecia parado. O silêncio cortava como uma faca. Ana olhou para seu pai. Depois para Ricardo. Uma onda de desespero tomou conta dela. Não, isso não pode ser verdade. A confusão a atacava como um furacão. Como assim, irmão? Eu não. Você tem que acreditar em mim. Carlos exclamou, a voz tremendo. Houve um acidente, uma separação. A sua mãe, ela teve que tomar decisões difíceis. A fumaça ao redor começou a se dissipar, revelando os rostos horrorizados da multidão. Ana olhou para a caixa que havia aberto, seus documentos espalhados pelo chão, como suas esperanças. A imagem da mulher ao lado de sua mãe na foto queimava na mente dela. Essa mulher, quem é ela? Uma parte de si queria acreditar. Mas a outra parte bradava que tudo aquilo era loucura. Ricardo, agora sem palavras, observava o chão, como se lá houvesse a resposta. O medo em seus olhos era visível. Eu não sabia de nada. Apenas soube do seu gesto. Queria fazer a coisa certa. Seu tom estava implorado. Ana não sabia se confiava nele. A multidão começou a sussurrar, o caos crescendo. As sirenes ao longe ecoavam, e um novo evento parecia inevitável. E no meio disso, uma figura familiar surgiu das sombras. Era Renata, uma amiga da família, mas hoje parecia diferente. O olhar dela estava carregado de algo sombrio. Ana! Ela gritou, avançando com uma urgência que fez o coração de Ana disparar. Você não sabe! Existem segredos que todos querem esconder. Mas antes que pudesse ser ouvida, um novo estrondo ecoou da estrutura desmoronando. As paredes tremeram e a poeira dançou no ar. Uma das vigas do prédio atingiu o chão com um impacto que fez a terra tremer. Ana se virou, aterrorizada. O que você sabe sobre mim? O pânico crescia. Renata hesitou, a expressão dela transbordando tensão. Então ela respirou fundo, como se o fardo que carregava estivesse prestes a se desvelar. Ana, isso não é só sobre o Ricardo ou sua mãe. Há muito tempo eles pagaram um preço alto. Você é parte disso. Você possui o que acham que só podem controlar. Ana sentiu o frio na espinha. O que você quer dizer com isso? Controle? A ansiedade do momento despertou uma sensação obscura que ela nunca havia considerado. O olhar de Renata se endureceu e o silêncio à sua volta parecia aguardar a resposta. Os outros estavam tão engrossados na confusão, mas tudo o que ela queria era entender.
E naquele instante, quando tudo parecia tão próximo de um clímax emocional, outro estrondo veio. Mais próximo, mais aterrador. Ainda é seu tempo, Ana! Gritou Renata, mas ao mesmo tempo o teto da estrutura, enfraquecida pela explosão anterior, se desabou. O impacto foi mortal. Todo mundo virou-se, mas tudo escureceu. Ana caiu de joelhos, o chão embaçado pela poeira, e a visão ficou turva. Ela não conseguia ver nada além de sombras se movendo. O som da multidão desapareceu em um rugido distante. E então, um brilho familiar cortou a escuridão. Era a caixa. O que restava dela tinha se estendido, expelindo documentos que dançavam no ar como folhas secas. Mas ali, entre as coisas amassadas, Ana viu algo que fez seu coração parar. Uma nova foto. Ao contrário da que havia visto antes, esta mostrava uma família inteira. E no meio dela, um garoto de olhar triste que lembrava Ricardo. E uma mulher idosa no centro. A própria Renata. O que você está fazendo aqui? Ana perguntou, a voz praticamente um sussurro. A expressão de Renata mudou repentinamente. E um sorriso sinistro surgiu, revelando que todo mundo estava ignorando. Porque, querida Ana, eu sou a verdadeira guardiã dos segredos da sua vida. E estou pronta para revelá-los. O ar ficou pesado. E a dimensão de tudo começou a desmoronar. O que Ana pensava que sabia, agora parecia uma sombra distorcida. E, enquanto a fumaça se dissipava e a verdade se movia como um espectro, ela percebeu que a luta estava apenas começando. Pois, no fim, quem realmente controlava quem? E o que ainda estava prestes a ser revelado nas sombras da tragédia. Ana estava de joelhos, o chão ainda tremendo ao seu redor. A fumaça se dispersava lentamente, mas as verdades que foram reveladas pareciam muito mais pesadas. Ricardo é seu irmão! Ecoava em sua mente como um mantra. A multidão observava. Seus rostos eram um mar de confusão e medo. As vozes murmurando falavam de incredulidade e surpresa, mas Ana só conseguia focar na palavra irmão. Enquanto os pedaços da sua vida caíam como cartas jogadas para o vento, a presença de Renata se intensificou. Ela caminhou lentamente em direção a Ana, os olhos cheios de uma mistura de compaixão e dúvida. Ana, é verdade! Você precisa entender que seu passado é mais complicado do que pensava. A verdade parecia uma tempestade, e Ana sentia cada gota de dor. A sua mãe, agora emergindo da fumaça, estava tão perdida quanto ela, suas mãos trêmulas em busca de conforto. Ana, não foi assim que queria que você soubesse. A voz dela foi engolida pelo caos, mas o olhar de desespero deixava claro que agora tudo fazia sentido, mas as lacunas ainda precisavam ser preenchidas. Precisamos sair daqui! Carlos gritou, puxando Ana para se levantar. A urgência em sua voz trouxe a realidade de volta. O prédio ainda ruía ao fundo, ameaçando mais vidas. Ana olhou para Ricardo, sua expressão vulnerável, e sentiu um conflito crescendo dentro dela. Ele era um estrondoso mistério, uma centelha de dor que ela ainda não conseguia compreender. Você sabia disso? Desde o início? A pergunta escapou, mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não, eu não sabia. Ricardo respondeu, a angústia clara em seu olhar. Quero entender também. Ana olhou para a caixa caída ao chão. Todos os papéis dispersos como as suas lembranças. Sobre o que você está falando? As emoções misturadas correram por seu corpo. E então, entre os gritos e o barulho, algo dentro dela começou a mudar. O fogo ao redor não era apenas destruição.
Era um recomeço. A multidão começou a se dispersar, mas Ana estava paralisada com a verdade. Eu não posso simplesmente esquecer tudo isso. Preciso entender quem eu sou. A urgência em sua voz chamou a atenção de todos. As pessoas em volta estavam começando a perceber que aquela história era mais do que apenas um incêndio. Era vida, amor, dor e principalmente uma luta para se encontrar. Renata, percebendo a transformação na expressão de Ana, se aproximou. Reconhecer a verdade é o primeiro passo. E você não precisa fazer isso sozinha. Vamos enfrentar isso juntas. Era um convite, uma promessa de que mesmo em meio ao caos, havia esperança. Enquanto o fogo ainda rugia, Ana olhou para sua mãe, depois para Ricardo. O que faremos a partir daqui? Como podemos reconstruir? E ao fazer essa pergunta, algo mudou. O ar estava carregado de possibilidades. Mas antes que a conversa pudesse avançar, um estrondo cortou o ardor da esperança. Uma parte do prédio desabou e o caos se instaurou novamente. Todos gritaram, mas Ana sentiu um novo impulso, como um impulso dentro dela que a chamava a agir. Vamos, disse, estendendo a mão para os dois. Não vamos deixar que o medo nos impeça. Vamos juntos. Pegando as mãos de Ricardo e de sua mãe, Ana puxou-os em direção à saída. O sentido de unidade crescia entre eles, enquanto se afastavam das chamas. Agora, a jornada era mais do que uma busca por respostas. Era um passo na direção de um novo futuro. O destino os aguardava. Ao saírem do prédio, a luz do amanhecer iluminou seus rostos. E entre os escombros da confusão, o que poderia parecer o fim, era, na verdade, apenas o começo. Um futuro carregado de incertezas, mas também de esperanças renovadas. A jornada deles estava longe de terminar. E com essa sensação de renovação, o ciclo se reiniciava. O que mais os aguardava? Os olhos de Ana brilhavam com determinação, e ela sabia que a busca pela verdade estava apenas começando. Agora, antes de nos despedirmos, temos um pedido muito especial para você. Se você ficou tão emocionado quanto nós e não quer perder as novas histórias incríveis que vêm por aí, você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora mesmo para alimentar o nosso algoritmo e nos ajudar a trazer mais conteúdo emocionante. Queremos saber sua opinião. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final tenso. Por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Muito obrigado e até a próxima!